Vamos lá, pessoal. Página 234, tá? Exercício 1. Essa primeira parte aqui, a gente não precisa. A gente precisa daqui para baixo. Então, vamos lá. Em se tratando de aparelhos eletrodomésticos, é fundamental que o consumidor seja informado a respeito de importantes parâmetros. Por exemplo, a diferença de potencial a qual o equipamento deve ser submetido para o seu funcionamento correto. Na prática, isso significa o tipo de tomada que ele tem que ser ligado. Então, lembra quando eu falei para vocês da diferença de potencial? É isso que a gente tem na tomada. É isso que a gente usa para fazer o nosso aparelho funcionar. Então, eu preciso saber se o meu aparelho é 110 ou 220, tá? 2. A potência consumida pelo aparelho durante o seu funcionamento. Em outras palavras, a quantidade de energia que vai ser consumida por esse aparelho. Então, eu tenho uma tabelinha aí com um aspirador e um chuveiro, cada um com a sua diferença de potencial e cada um com a sua potência. Então, vamos para o item A. Identifique o tipo de energia em que a energia elétrica foi transformada. Bom, o aspirador vai transformar a energia elétrica em mecânica e sonora. O chuveiro vai transformar energia elétrica em energia térmica para a gente poder tomar um banho quentinho. B. Determine a quantidade de energia transformada quando 1 coulomb de carga se desloca entre os terminais dos dois equipamentos. Bom, lembra que eu falei que sempre que possível eu ia tentar evitar fazer a conta da energia potencial? Porque ela não é simples de fazer e eu preciso de um monte de dados que eu nem tenho para fazer nesse exercício. Então, a gente vai apelar para o trabalho. Trabalho é joule, é energia. Ele está me pedindo energia, não tem por que eu não calcular desse jeito. Então, trabalho é igual a quantidade de carga vezes a diferença de potencial. Para o aspirador, eu tenho que a quantidade de carga é de 1 coulomb e eu tenho que a diferença de potencial para o aspirador é 110. Então, isso vai me dar 110 joules de energia. Para o chuveiro agora, eu vou ter o mesmo 1 coulomb vezes 220 volts. Essa é a diferença de potencial. Vai me dar 220 joules de energia, tá bom? O C fala o seguinte: considerando o item anterior e os valores das potências apresentadas na tabela, procure explicar por que aparelhos que possuem alta potência normalmente são ligados em tomadas de maior DDP. Bom, se eu tenho maior potência, eu tenho mais energia. Então, para ter mais energia, dá uma olhada aqui, são diretamente proporcionais. Para ter maior energia, eu tenho que ter maior DDP. Tranquilo? Bora pro 2. Exercício 2. Ele começa falando o seguinte: no Brasil, a maior parte da energia elétrica chega às residências por meio de 3 fios A, B e C, cujos potenciais elétricos são 110, 0 e menos 110. Então, dá uma olhada aqui, ó. O fio A é 110, o fio B é 0 e o fio C é menos 110. Os fios de potencial 110 e menos 110 são denominados fase. Esse nomezinho é importante, tá bom? E o fio de potencial 0 é conhecido como neutro, é o nosso terra, tá bom? Sabendo que os potenciais elétricos podem ser compreendidos como níveis de energia do campo elétrico e que a diferença de potencial é o módulo da subtração de dois potenciais. Então, pessoal, cuidado com essa questão do módulo, tá? A ideia é que ele está pedindo para eu responder em módulo, tá?
Então, vamos lá. Determine a energia elétrica transformada quando um eletrodoméstico é ligado entre uma fase e um neutro. Bom, trabalho, quantidade de carga vezes diferença de potencial. Aqui, menos 8 de carga, mas ele pediu para eu responder em módulo, então eu já vou tacar o módulo aí. 110 menos 0, porque é uma fase e um neutro. Isso vai me dar 880 joules de energia. B. Identifique no item anterior de que maneiras é possível aumentar a quantidade de energia. Pessoal, é diretamente proporcional. Eu aumento a energia, eu aumento a diferença de potencial. Então, aumentar a DDP e usar duas fases, ou seja, se eu usar 220, eu vou ter uma energia maior aí, tá bom? C. Considerando que o eletrodoméstico apresentado seja uma máquina de lavar roupa ligada entre os fios A e C, identifique a diferença de potencial aplicada nesse equipamento e a principal transformação de energia. Então, vamos lá. Entre o A e o C, eu vou ter 110 menos 110. Então, eu vou ter 220 volts. E a máquina de lavar transforma a energia elétrica em mecânica e sonora. Tá bom? De acordo com o item anterior, determine a quantidade de energia quando 5 coulombs de carga se deslocam entre os fios A e C. Então, vamos mais uma vez. Trabalho, carga vezes diferença de potencial. Eu tenho 5 coulombs de carga com uma diferença de potencial de 220 volts. Isso vai me dar 1.100 joules. Tranquilo? Bora pro 3. Acabar. O 3, pessoal, fala o seguinte, ó. Primeiro de tudo, o desenhinho que a gente tem aqui é muito importante. Então, ó, eu tenho a minha carga no ponto A, que tem um potencial 0, ou seja, eu estou saindo daqui. E ó, a setinha indicando para onde eu estou indo, tá? Então, eu estou saindo de A, eu vou para C e depois eu vou para B, tá? Então, tem que lembrar daquilo que eu escrevi para vocês. A diferença de potencial é da onde eu saí menos para onde eu fui, tá? Aqui vai ser importante essa ordem. Então, no item A, ele pergunta o seguinte: a diferença de potencial entre o ponto A e C e entre o ponto A e B. Então, a DDP entre A e C, eu estou saindo do A e eu fui para o C, então vai ser a DDP do A, que é 0, menos a do C, que é 50, isso vai me dar menos 50 volts. A do A para o B vai ser a do A menos a do B, porque eu estou saindo daqui e eu fui para cá. Então, 0 menos 100, que vai me dar menos 100 volts. Beleza? No 2, ele pergunta o seguinte: o módulo do trabalho da força elétrica quando 1000 elétrons se deslocam entre o ponto A e C. Considere a carga elementar como 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos lá. Eu preciso fazer trabalho é igual a Q vezes U. Tá. Só que eu não tenho o valor da carga. Então eu vou lembrar de como se calcula a carga, lá da primeira aula que a gente aprendeu. A quantidade de elétrons é 1000. O valor de cada uma dessas cargas é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como isso aqui são só zeros, pessoal, eu vou mexer só no expoente. Então, isso vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 16 coulombs de carga. Aí, eu venho para a minha conta. Aqui, eu não vou nem precisar escrever, nem precisaria escrever esse módulo, porque menos aqui vai dar tudo certo no final. Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 16 vezes a diferença de potencial, que é 50, porque eu estou fazendo aqui para o A e para o C. Isso vai dar 0,8 vezes 10 a menos 14 joules de energia, tá bom? C.
o módulo do trabalho da força elétrica quando 1000 elétrons se deslocam entre o ponto A e B. Bom, agora eu já tenho quanto vale a carga, né? Porque eu já fiz a conta aqui em cima, não preciso fazer de novo. E a minha diferença de potencial é 100. De novo, isso aqui é só zeros, eu só vou mexer aqui. Então, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 14. Aqui tem um menuzinho também que eu tinha esquecido, tá bom? Aí no D, ele pergunta, considere que a diferença de potencial pode ser aplicada dos terminais de um chuveiro e de uma TV. Identifique as modalidades de energia. Tá, então vamos lá. O chuveiro vai transformar a energia elétrica em térmica e a TV vai transformar a energia elétrica em sonora e luminosa. Beleza? Fechou, galerinha? Beijo!